Propósito de vida é algo muito importante para você manter o equilíbrio durante a sua vida, sabia? Uma pessoa sem propósito pode vivenciar desânimo, projetos que a gente começa e nunca acaba, e aí é um projeto atrás do outro que não leva a lugar nenhum. E nos casos mais extremos, até mesmo você perder o seu entusiasmo pela vida. Claro, se não é divertido estar fazendo o que você faz, é claro que aí você perde o propósito de estar aqui. Ué, que graça que é estar aqui nesse mundo, se eu não faço uma coisa que eu gosto. Mas eu não quero que você chegue nesse ponto, é por isso que eu estou gravando esse vídeo. Pelo contrário, esse é um vídeo para você encontrar o seu propósito e vivenciá-lo, o que é a melhor coisa que pode acontecer com o ser humano. Eu sou o Ricardo Oliveira, terapeuta e jornalista há mais de... Eu sou o Ricardo Oliveira, terapeuta e jornalista há mais de 10 anos, caso você não me conheça. E hoje a gente vai falar de indicativos que demonstram ou sinalizam que você está desalinhado com o seu propósito de vida. Eu tenho visto que a pandemia, ela agravou em clientes ou amigos, pessoas do meu convívio, agravou muito a sensação de apatia, de desânimo em certas pessoas. E você pode estar sentindo isso também. Aquela sensação que as coisas não evoluem, sabe? Que você está parado e é muito esforço para poder sair desse lugar e o esforço que você está fazendo não adianta. Então esse é um vídeo para a gente perceber se há esses sinais que está faltando o propósito na sua vida e assim você começar a identificar qual é o seu propósito, mas de uma forma fácil e intuitiva, tudo bem? Então vamos criar juntos um caminho de autorrealização, né? Propósito de vida é você se realizando através das suas habilidades, que seja seguro e fácil de você transitar por ele. Então vamos lá. 3 indicativos que indicam que você está desalinhado com o seu propósito. A começar pelo primeiro, que é a procrastinação, talvez o pior. Se você tem alguma coisa para fazer, uma demanda, seja do trabalho, seja uma necessidade na casa, limpar a casa, você tem uma demanda, mas aquilo só de pensar já causa você apatia, desânimo, eu não estou querendo fazer isso, desmotivação. E por causa disso, você acaba deixando isso para lá, é o que a gente chama de procrastinação, né? Eu tenho algo para fazer, mas eu adio. Mas normalmente, quando eu estou adiando, eu adio para procurar uma atividade que me traga prazer. Tá entendendo? Eu tive uma cliente assim, ela tinha uma questão muito complicada no trabalho. Não vou citar o nome dela, mas eu quero usar esse exemplo, porque ele mostra muito em relação a propósito. No trabalho dela, ela tinha que gravar um vídeo. E esse vídeo, né, ela tinha que treinar a equipe dela e gravar uma videoaula, então, ensinando esse treinamento. Mas ela se deparou com uma questão muito interna, que é o medo do julgamento das pessoas. Então ela tinha que se gravar, igual eu estou fazendo aqui. Estou me gravando, estou expondo a minha imagem a julgamentos, a pessoas que vão me ver que às vezes eu nem conheço. E ela estava numa situação parecida, mas aí disparou ali aquele bloqueio do medo do julgamento, é algo que ela já conhecia. Então, ela estava em casa, ela me contando, ela estava em casa, precisava sentar no computador para preparar a aula, mas imaginar o esforço já fazia ela ter desmotivação. E o que ela fazia? Ela ia varrer a casa. Varrer a casa, cuidar das coisas da casa, limpar a cozinha, esse tipo de coisa, ela gostava de fazer. Por quê? Gerava uma recompensa. Recompensa bioquímica, tá? De depois de ter feito a ação, olhar para casa e sentir serotonina e dopamina. Né? Nos meus vídeos eu ensino muito a questão da cura quântica ligada à neurociência. Então, o hipotálamo, essa parte do cérebro que fica aqui, mas só que lá para dentro, né? Ela produz um hormônio relativo às emoções que a gente está tendo. Então, se eu estou fazendo uma coisa que eu gosto de fazer, o cérebro vai lá e produz hormônios relativos a esse sentimento. Serotonina e dopamina, hormônios do prazer. Então, para ela fazer aquilo era esforço, e automaticamente ela ia procurar alguma coisa que ia gerar prazer. Porque esse esforço aí não ia gerar prazer para ela. Pelo contrário, era esforço, fazer uma coisa que eu não gosto.
E aí foi interessante ela depois fazer uma sessão de cura individual, né? Mergulhar no problema e achar, foi assim que a gente achou essa questão do bloqueio. Mas ali tinha um indicativo muito claro de que ela estava indo por um caminho que não era o natural dela. Então a gente procura outras coisas que a gente gosta mais de fazer e deixa de fazer o que tem que fazer. Por isso, a procrastinação é um indicativo, principalmente se você deixa de fazer aquilo que você tem que fazer e vai fazer uma coisa que você gosta mais. Essa coisa que você gosta mais é fruto de autoconhecimento, para você se conhecer, descobrir o que você gosta de fazer. Aqui a gente tem um grande sinal, tá entendendo? Mas deixa eu fazer um parêntese, para a gente entender realmente o que é esse tal desse propósito. Né? O que é? O que está por trás da ideia de propósito? Uma atividade que esteja ligada ao seu propósito, ela vai utilizar as suas habilidades. Aquilo que você é bom. Tudo bem? É algo que a gente faz e nem parece esforço. É divertido. É fácil, é uma coisa que flui. E quando eu estou fazendo isso, eu saio da cama com alegria. Eu acordo antes do despertador tocar e já levanto. Não tem uma obrigatoriedade de estar fazendo aquilo. Você volta para casa depois de ter feito aquilo com o peito cheio, tá? Se sentindo nutrido. E olha como que eu estou colocando essas questões e isso já faz a gente se sentir bem. Só de se imaginar nesse lugar, uau, isso deve ser tão bom. E isso tem a ver com o seu propósito. E ainda dentro desse parêntese, a gente entendendo o que é propósito, olha, não é uma coisa distante de você, não pode ser uma coisa distante de você. Por quê? É o seu propósito. Eu dou essa palestra, falo sobre propósito de vida há muito tempo. E vira e mexe, quando a palestra era, né? Hoje está mais difícil, mas quando era palestra pública, vira e mexe alguém perguntava assim, não, mas eu não sei o meu propósito. Eu não consegui ainda encontrar o meu propósito. Veja bem, se eu estou falando de propósito, então obrigatoriamente tem que ser uma coisa próxima. Não pode ser distante. O propósito nunca vai estar ligado a algo que você não sabe fazer e que você tem que aprender a fazer. Para ser propósito, tem que estar intimamente ligado com você. E não necessariamente precisa ser uma coisa grandiosa, descobrir a cura do câncer. Não, às vezes o propósito é uma coisa mais simples. Você é uma pessoa comunicativa, você gosta de comunicar, você gosta de trabalhar com grupos, faz com facilidade a mediação. Imediatamente num grupo você já começa a perceber as funções das pessoas e isso tem a ver com o seu propósito. O propósito tem a ver com comunicação. Qualquer coisa de comunicação, você vai se sair bem. Entende? Então, o propósito, ele não é uma coisa tão distante assim, não pode ser, porque tem a ver com o seu compromisso com a estadia nesse mundo. Então é meio óbvio, né? Então eu sou um artesão, imagina, eu sou um artesão. Trabalho com madeira, trabalho com bambu, faço coisas, móveis, e de repente a vida me leva a ter um emprego de bibliotecário. Eu vou ficar... Nada contra os bibliotecários. Nada, mas é o emprego onde eu fico ali na biblioteca, organizando todos aqueles livros. E se eu sou um artesão, o meu corpo foi definido para isso, minha mão tem habilidades para isso, e de repente eu estou trabalhando com algo que não está utilizando isso, a tendência é eu começar a perder a motivação. E aí a procrastinar, e por aí vai, entende? O caminho vai só ficando mais pedregoso, compreende? Então, eu sou artesão e vou trabalhar no almoxarifado. Não estou utilizando minhas habilidades. Estou lá no cantinho da fábrica. A tendência é eu ir perdendo motivação. E a tendência é eu começar a procrastinar. Entende? Mesma coisa de uma águia. A águia, ela tem o território dela são vários quilômetros quadrados que ela voa, muitos quilômetros quadrados que ela voa. Aquele ali é o território dela. De repente você pega a águia, que tem esse propósito de voar, de voar de cima, e coloca ela num galinheiro, ela vai morrer em alguns dias. Porque ela não está no propósito dela. Então, fechando parêntese, esse primeiro indicativo de que você está desalinhado com o seu propósito de vida é um sinal
que indica que esse esforço não está você não encaixa nesse esforço que você está fazendo. Então a tendência é você procurar uma coisa que você encaixa. É muito esforço tentar encaixar num negócio, eu sou quadrado e o negócio é redondo. Ai, não cabe, eu vou ter que arrancar o braço. Aí você, não, deixa isso pra lá, deixa eu fazer uma coisa que eu gosto. Tá? Você está adiando as coisas porque nisso você não é útil, não serve as suas habilidades. Você não sente a recompensa de ser útil. E é inconscientemente que o corpo se sabota, né? Buscando coisas que são mais estimulantes. Inclusive, ele pode criar alguma coisa, né? O corpo é danadinho, tá? Ele cria uma gripe. Aí, de uma forma muito conveniente, no dia que você tem que ir lá fazer aquele trabalho super difícil, você levanta com gripe. Que gripe conveniente, né? É o corpo. E aí, beleza, né? Você não vai trabalhar, você tem uma desculpa, mas aí você percebe assim, já que eu não vou trabalhar, eu vou lá conversar com a minha vizinha. Eu vou lá conversar com a minha amiga. Então, o outro indicativo, bem, eu trabalho no almoxarifado. Não vejo ninguém, só vejo alguém que chega de vez em quando, me pede alguma coisa e vai embora. Eu sou uma pessoa comunicativa. Não quis vir para cá. E no dia que eu fico em casa, eu vou procurar me comunicar? Esse já é um indicativo. E aí a gente chega no segundo indicador, que também está ligado à procrastinação. Mas normalmente é um sinal mais claro. É quando você considera a segunda-feira o pior dia da semana. Então agora que você está mais familiarizada com o conceito de propósito de vida, fica fácil de entender por que a segunda-feira é tão penosa. Porque antes dela veio o final de semana. E no final de semana você, obviamente, vai escolher só as coisas que te dão prazer. Aí não sei o que é, né? Isso aí é pessoal seu. Às vezes no final de semana poder fazer uma caminhada na natureza, pegar a bicicleta e fazer uma trilha de aventura, ir no mar, tomar um banho de mar, um churrasco com os amigos, relaxado, uma série, maratonar uma série. Então você está no final de semana, tranquilo, fazendo o que gosta, né? Quando chega a segunda-feira, que aí vem o trabalho, a obrigação, né? Aquilo que a gente tem que fazer para pagar nossas contas. Se você recebe essa segunda-feira de forma... é porque ela não está servindo o seu propósito. Ricardo, mas eu tenho que pagar minhas contas. Eu sou obrigado a fazer isso. Será que você é obrigado a fazer isso? Será que no mundo de múltiplas possibilidades, de múltiplas coisas que você possa fazer, você está obrigado a fazer isso, que não tem nenhuma opção? Às vezes é você que está se limitando assim, falando dessa forma, não? Então imagina que o final de semana é a zona de conforto. É para gerar conforto, né? Você vai fazer coisas que você gosta. Se chega na segunda-feira e vem a sensação de desconforto, né? Você saiu da sua zona de conforto e foi para a zona de desconforto, temos aqui um indicativo que a sua profissão ou o que você tem que fazer durante a semana não está servindo ao seu propósito. É só você olhar. Segunda-feira como é que é? Você levanta da cama com um pulo, sorrindo, que delícia, eu vou fazer o que eu amo. Ou você levanta arrastado, às vezes alguém tem que te acordar, vai meu filho, já deu a hora, você foi colocando na soneca no celular aí, você vai perder a hora. Se a segunda-feira é odiada, aqui temos um elemento de que você não está servindo o seu propósito com o seu trabalho, ou com a atividade que você for fazer. Então, o primeiro indicativo, se você está procrastinando as coisas, e o segundo indicativo, se a segunda-feira é o pior dia da semana, isso de certa forma está meio ligado. Agora, o terceiro indicativo não, ele é mais amplo, que é a sua saúde. Se você não está alinhado com o seu propósito de vida, a tendência é você também não ter tanto cuidado com o seu corpo. Óbvio, para você continuar fazendo o que te dá prazer, continuar fazendo uma atividade, um ato que serve à humanidade, seja o que for, seja limpar a rua, seja cuidar de criança, seja ir para uma empresa e trazer uma nova tecnologia para o mundo. Se você está fazendo isso e isso te nutre, é claro que você vai cuidar do seu corpo. Você precisa dele bem para continuar fazendo o que você gosta.
Agora, se a sua imunidade está baixa, você está acima do peso, não tem ânimo para começar a atividade física, vive doente, sai de uma gripe e entra outra, preguiça de sair da cama, e aqui eu não estou falando da segunda-feira não, tá? Pode ser no sábado mesmo, no domingo, ai que saco que eu vou ter que levantar. Aqui temos um sinal de alerta. E isso tudo pode ser resumido em desmotivação. Você não está motivado. E o que o propósito de vida faz? Te motiva. Sem motivação eu não vou ter energia para cuidar de mim, para fazer uma atividade física 3 vezes por semana no mínimo. Sem energia para cuidar de mim, como é que eu vou cuidar dos outros? Né? Mas vamos ficar em você, porque isso aí já é efeito colateral, sintoma. A causa tá você estar desalinhado com o seu propósito. E se você não cuida do seu corpo, se você não tem energia para começar a preparar um alimento de qualidade, ao invés de ficar comprando fast food, óbvio que isso vai começar a desregular todo o sistema. Aí vem colesterol alto, pressão alta, excesso de peso, sobrecarga no sistema, na estrutura óssea, barriguinha, mais desmotivação. E quando você vê, você está completamente perdido. Tá bom, Ricardo, chega! Achei todos esses indicadores. E agora, o que eu faço? Bem, eu já estou dando o caminho, né? Porque enquanto eu estou falando, você está filtrando e adaptando para a sua realidade. E não se esqueça, propósito de vida não é uma coisa distante de você. É impossível. Como assim? O seu propósito é ser uma pessoa bem-sucedida ou referência lá na Índia. Pô, mas você está aqui no Brasil. Até você chegar na Índia, até você dominar a língua, a cultura, para começar a se sentir seguro, para as pessoas começarem a confiar em você. Isso, um propósito assim, é óbvio que vai ser uma coisa mais próxima. Pode ser, né, que entendendo que o seu propósito é levar isso para as outras culturas, né, digamos, né, você começa a destrinchar aquilo ali para entender. Autoconhecimento. Entende como uma boa conversa muitas vezes já ajuda, porque você começa a clarear, né, o que é realmente o seu propósito, o que você veio fazer aqui. E ele é uma coisa que faz as suas células vibrarem, é uma coisa que só de imaginar te faz sorrir. Quando você fecha os olhos e se imagina fazendo aquilo ali, as suas células vibram de alegria, chega a dar tesão. Entende? Isso é o propósito. Na hora que você fecha o olho e imagina, e às vezes dá até medo. Nossa, isso é muito grande. Nossa, será que esse é o potencial para mim? Se deu medo, é o sinal de que esse é o caminho. Uai, o cara chamava Alexandre o Pequeno ou ele chamava Alexandre o Grande? E por que ele chamava Alexandre o Grande? Porque ele sonhou grande. E foi atrás desse propósito grande dele, que era unir todo o mundo. Aquilo que na época dele era, né, a Europa e a Ásia. E o propósito dele era grande. Claro que ele, no início disso ele fosse pensar, nossa, quantos países eu tenho que conquistar? Isso ia dar medo nele. Mas um homem é medido pelo tamanho do seu sonho. E ele não precisa ser coisa de Alexandre o Grande. Às vezes é uma coisa mais próxima de você, mais simples. Exemplo. Ser mãe, expressar o aspecto divino de Deus na Terra, acolher, ensinar, nutrir, ser mãe. E às vezes você identifica isso, mas você não pode ter filho. Olha, que sacanagem, né, Deus? Você me coloca nesse mundo com o propósito de ser mãe e eu não posso. Como que eu vou servir o meu propósito, então? Ou tem tanta criança aí que não veio através de você, mas que está precisando daquilo que você é boa. E isso pode ser uma adoção, isso pode ser uma profissão, né, educador infantil. Isso não pode ser nada disso, mas você está doando o seu tempo para ir numa creche, brincar com as crianças, ir num hospital de câncer infantil. Participar de um grupo religioso como, sei lá, o Espiritismo, e ali vai ter a sala da evangelização infantil. Muitas formas de você se sentir realizado através do seu propósito. Não necessariamente no que deveria ser óbvio. Ah, meu propósito é ser mãe, adoro criança, então eu tenho que ter filho.
Às vezes não. Às vezes você vai conseguir suprir, preencher o seu propósito com uma mudancinha. É a mesma coisa, é a mesma qualidade energética. Entende? Ou o seu propósito pode ser ajudar as pessoas. Você se sente útil ajudando as pessoas. Mas você trabalha no escritório fazendo trabalho, preenchendo coisa no computador, colocando dados no computador. Ah, Ricardo, eu gosto disso também. Não é meu propósito, não é uma coisa que me faz ver estrelinhas. Mas eu gosto. Não quero sair daqui. Mas sinta essa necessidade de ajudar as pessoas. Então eu deveria largar meu emprego e ir para algo que eu estou ajudando de fato para ir ganhando dinheiro com isso? Não. Se você está feliz aonde você trabalha, tudo bem. E você pode arrumar alguma atividade que sirva esse papel. Aí entra de novo os grupos, né? Da sopa para morador de rua. E às vezes você não quer mexer com religião nem com grupo. Se propõe a ajudar o vizinho a arrumar a cerca, a pintar o muro. Formas não falta. O mais importante é você poder identificar o que é a sua habilidade, naquilo que você é bom, aquilo que quando você fecha os olhos, você sente prazer só de pensar. Identificado isso, daí em diante é perceber, identificar se você está perto ou longe de realizar o seu propósito. Se você está longe, é necessário que você faça alguns ajustes. E isso é muito importante, tá? Lembra que lá no início do vídeo eu comecei a falar um tanto de coisa que é gerado por falta de propósito? Então é importante você nutrir isso aí, né? Colocar nutrição, né? Fazer e se alimentar disso para não cair numa procrastinação, numa apatia e por aí vai. Se você está longe, então alguns ajustes têm que ser feitos. Vai, cada ajuste, mas que tipo de ajuste você está falando? Ajuste, eu acredito que você já percebeu isso ao longo desse vídeo. Alguns sinais vão ficando muito claros, principalmente da segunda-feira, né? Talvez a sua profissão não seja tão adequada para você. Isso não quer dizer que você tem que trocar de profissão imediatamente. Isso vai criar um problema, né? Como é que você vai viver você pede demissão agora, como é que você vai viver até a hora que chega o próximo trabalho? E se não chegar? E se demorar? Então, os ajustes, eles necessitam ser suaves, tá? Porque é uma mudança grande. Mas vale a pena, por favor, tenha coragem de fazer isso. O que eu mais desejo é que você esteja alinhado com o seu propósito. Tudo fica mais fácil. Você deixa de fazer esforço de andar e flutua pelo mundo. Quando nada parece esforço, e você ainda, como é fácil, faz bem, as pessoas reconhecem, te elogiam e ainda te pagam. Ainda te dão dinheiro. Uai, não precisava nem dinheiro. Eu já estava tão feliz com o que eu estou fazendo. Você ainda está me pagando. Isso é você estar totalmente alinhado com o seu propósito. E às vezes, para você chegar nesse ponto, você vai ter que fazer alguns ajustes, porque agora você está ficando consciente do que é que você veio fazer aqui. Isso se você está longe, se você percebe que você está longe. Agora, se você percebe que você já está perto, Ricardo, agora que você está falando aí, eu vivo isso tudo que você está falando, que coisa boa. Se você já está perto, nutre isso mais. Pense em formas de ampliar isso, ou que isso seja, de certa forma, tudo que você faz. Então, se tudo estiver com o propósito, aí você vai ter uma boa morte. Sabe que eu falo isso muito com meus clientes, em retiros espirituais, eu falo, desejo para você uma boa morte. Boa morte, Ricardo. Eu sei que a gente evita de falar da morte, mas presta atenção. É a única certeza que você tem na vida. É que um dia a gente vai morrer. O resto tudo é incerto. O resto tudo é impermanência. Esse mundo aqui nada é permanente. Principalmente o nosso corpo. Aí eu volto em Jesus, eu sempre vou ali no mestre. Né? Do pó veio, do pó vai retornar. Então, nós como consciência realmente somos infinitos. Somos fruto de uma consciência infinita que criou um mundo infinito. Logo, filho de peixe é o quê? Ok, essa pergunta tu não sabe. Eu sei que você respondeu aí. Filho de peixe.
E filho de Deus? Deusinho? Deus Filho? Então sua natureza é eterna, como seu pai. Mas, para vivenciar esse playground incrível que o seu pai criou, você precisava também de um veículo da mesma natureza desse mundo. Se esse mundo é finito, tudo bem que o Sol vai expandir e engolir a Terra daqui a 6 bilhões de anos. Ou 3 bilhões de anos. Que seja 1 bilhão de anos. Quanto que é 1 milhão de anos? Mas vai acabar. Tá ali. Tem a ampulheta, a areia da ampulheta está escorregando. Se o mundo material um dia vai acabar, nós somos materiais, a gente também tem o nosso tempo finito e não é 1 milhão de anos. É o quê? 100 anos. Na melhor das hipóteses, com saúde, né, com clareza, lucidez, 100 anos. E como que você quer chegar lá no momento derradeiro? Já parou para pensar nisso? O seu momento derradeiro, ele vai chegar. É por isso que eu sempre desejo para todos uma boa morte. Aquele momento que vai chegar e ali você está em paz. Sem nenhum arrependimento. Fiz tudo que eu devia fazer. Lutei pelo meu sonho. Vivenciei o meu sonho. Estou pronto para ir embora. Estou pronto para começar um novo ciclo. Descobrir como é que é do lado de lá. Por isso que, se você está perto, é interessante então nutrir mais. Alimentar mais. Isso vai te fazer muito bem. E agora que você está consciente. O que é importante? Você está no propósito de vida, você tem uma razão para viver. Isso, isso garante a sua vida. Garante ela. Olha que visão interessante essa que eu vou colocar agora. Imagina que eu falo para mim mesmo assim, eu quero pegar o meu neto no colo. É um desejo, eu começo a emitir esse desejo como ondas para o universo. Nossa, eu quero ser um bom avô. Como o meu avô foi bom para mim. Quero ser marcante para o meu neto como o meu avô foi marcante para mim. E eu tenho ali 30, 40 anos. Já tenho um bebezinho ali e uma criancinha. Quando eu estabeleço isso para mim, então eu estou fazendo um combinado com o universo, com o mundo. Eu quero chegar até os 80 e lúcido, tudo bem? O universo sempre diz sim para você, independente do que você está falando. Ele está sempre disposto a manifestar os seus desejos para você fazer a experiência. O mundo é a respeito disso, né? Deus experimentando o mundo através da gente, que é Ele mesmo. Então na hora que eu falo que eu quero viver muito tempo, eu tenho um propósito lá na frente, eu quero realizar isso. E lembra, né? Quando der medo, nossa, isso é muito grande, imagina, eu quero ter uma fazenda, nossa, como é que deve ser administrar um negócio desse tamanho? Perdão. Na hora que eu falo isso, o universo fala, ok. E aí, se no outro dia eu vou fazer uma viagem longa para São Paulo, Belo Horizonte, São Paulo, e existe o potencial de ter um acidente de carro, que eu vou morrer nesse acidente de carro, o universo olha para mim e fala assim, ele quer viver até lá, mas se ele for ali, ele não vai chegar lá. Então, o próprio universo pode te proteger de eventos que não vão permitir que você realize seu sonho. Isso é proteção. O propósito de vida é proteção. E aí você chega para viajar, o carro, na hora que você liga a chave, o carro não liga. Nossa, e agora? Eu vou me atrasar, não sei o quê. Vem aquele desespero todo, começa a xingar Deus, começa a xingar tudo. Mas na verdade é Ele mesmo te tirando algo do caminho. Compreende? E é assim que funciona. Até mesmo relacionamento, de repente começa, eu não aceito mais essa situação e o relacionamento acaba. E talvez você tenha feito um propósito para o futuro que esse relacionamento não dá ressonância com o seu propósito, com o seu projeto. Então, ter um propósito de vida é proteção. Isso é algo que provavelmente você nunca parou para pensar. Fora que o estar realizando, né, indo em direção a isso, traz motivação, traz energia. Você começa a cuidar do seu corpo, você começa a cuidar das suas relações. Mas antes da gente chegar lá, primeiro você tem que ver se alguns desses 3 indicativos surgiram para você. Depois, você começa a identificar suas habilidades para saber se você está nutrindo ou se alimentando delas ou usando elas no mundo. Depois, você vê se está longe, se está perto ou longe, se necessita de ajustes para você estimular isso ainda mais. Tudo bem?
Então, eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a identificar o seu propósito ou a desmotivação. Que no mínimo tenha trago mais clareza ou conscientização da importância disso. Caso você tenha encontrado um bloqueio e uma dificuldade, eu posso te ajudar. De duas formas. Uma é sessões individuais mesmo, eu tete a tete mergulhando com você, ou você me envia a sua dificuldade. Porque eu tenho uma série de vídeos, Ricardo me ajuda. Ali eu colho perguntas e questões que vocês mesmos, você pode me trazer e depois gravo um vídeo respondendo. Então você pode me enviar a sua dúvida ou seu pedido de ajuda no e-mail contato@ricardoterapeuta.com.br ou pode colocar aqui nos comentários. Óbvio que se você colocar aqui nos comentários, não vai estar anônimo, tá? Então se você não tem problema em divulgar seu nome, pode colocar aqui nos comentários. Se você não quer colocar nos comentários, mas não tem problema de divulgar seu nome, pode mandar no e-mail. Agora, se você não quer que seja divulgado seu nome de forma alguma, põe no e-mail e pode ficar tranquilo que eu vou colocar anônimo. Eu só estou interessado em te ajudar, não estou interessado em divulgar seu nome. E por último, dentro desse pedido de ajuda, lembre-se, quanto mais específica é a pergunta, mais detalhada é a resposta. Quanto mais abstrata é a pergunta, mais abstrata vai ser a resposta. Tá? É você se dando. Se inscreva no nosso canal, caso queira continuar recebendo os vídeos. Gostou desse vídeo? Dá um like. Muito obrigado pela sua atenção até aqui e fica com Deus.